crianças, bom dia pai, bom dia mãe, tudo bem com vocês? Sou a professora Ivani Souza, profissional de Educação Física e hoje vamos para mais uma aula. A nossa aula, ela vai ter hoje como auxílio da apostila, porque hoje vai ser uma aula teórica, exatamente. Então, quero que vocês peguem aí a apostila na página 2 para o melhor compreendimento, ok? Vamos lá? Temos como tema a alimentação. Esse é um cartaz complementar sobre a nossa aula, onde ele tem como tema comer bem, viver melhor. Ou seja, quando você come bem, você tem uma alimentação saudável, significa que você vai viver melhor, porque você vai viver livre de doença, porque certamente alguns alimentos, com consumo e excesso deles, acaba ocasionando alguns tipos de doença. Não é que se você comer bem você não vai ter nenhuma doença, não é isso. Acontece que quando você come bem, você evita obter algumas doenças e acaba também fornecendo a prevenção de algumas doenças. Então, é muito importante saber o que se está consumindo. Os alimentos, eles são caracterizados como alimentos saudáveis e não saudáveis. Lógico, os saudáveis são aqueles que fornecem energias, nutrientes, vitaminas, fibras para o nosso corpo. Já os alimentos não saudáveis são aqueles que são ricos em gorduras, que vai ocasionar gorduras indesejáveis no nosso corpo. Principalmente quando você não tem a prática de se exercer, de se exercitar, fazer alguma atividade física. É verdade? Vamos lá. Aqui eu tenho uma pirâmide alimentar. No livro de vocês, na apostila não tem, mas aqui é o resumo que tem na apostila de vocês, na qual isso aqui eu chamo de pirâmide alimentar, em forma de um gráfico de um triângulo. Toda pirâmide alimentar, todo triângulo, ele começa pela base. E a base de uma alimentação é a água. A água é o alimento mais importante na nossa refeição. Por quê? Porque a água ela hidrata todo o nosso organismo. Ou seja, a água não serve só para matar a nossa sede, não. A água ela hidrata do nosso cabelo até a nossa unha do pé. Isso mesmo. A água ela hidrata todo o nosso corpo, então precisamos consumir ela em grande quantidade do que em menor quantidade, porque o nosso corpo precisa bastante. No mínimo, devemos consumir 2 litros de água por dia. É isso aí, 2 litros, ou seja, podemos consumir ainda mais, ok? Depois disso, eu vou ter os carboidratos, que são os alimentos que têm fontes de energia. Esses alimentos podemos encontrar nos alimentos que contêm massa, só que essa massa precisa ser consumida de maneira correta, ou seja, mínima, porque quando você consome demais carboidratos, ele vai dar energia demais e essa energia, se não for gasta, ela vai se transformar em gordura. Não é verdade? Então, os carboidratos, ele fornece energia, então precisamos consumir de uma maneira correta para que essa energia não se transforme, não se acumule em gordura no seu corpo. Quais são os alimentos que possuem massa? É o pão, é o arroz, é o bolo, é o macarrão, a batata, o feijão, são alimentos que possuem massa, alimentos que são fontes de carboidratos, energia ao seu corpo. Depois eu vou ter quem? Eu vou ter os vegetais, eu vou ter as frutas, as verduras e os legumes. Precisamos saber que as frutas elas possuem vários tipos de vitamina e são fontes de sais minerais. Então, no mínimo, devemos comer 3 frutas ao dia. É isso aí, 3 frutas variadas. Ou então podemos também variar nos legumes, 2 frutas ao dia e variar nos legumes na hora do nosso almoço, na hora da refeição do almoço. Falando na refeição, devemos ter noção que devemos cumprir o cardápio alimentar. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Não devemos pular nenhuma dessas etapas, porque ela é de essencial, ela é de extrema importância para o funcionamento do nosso organismo, ok?
e comer de maneira correta. Como, por exemplo, eu não posso substituir um sanduíche na hora do meu almoço, porque sanduíche não é almoço. Sanduíche é um alimento incorreto, principalmente para essa refeição. Então, precisamos ter conhecimento. Aqui, as frutas e os vegetais, legumes. Frutas eu tenho melancia, a banana, a uva, a tangerina, maracujá. Legumes, vegetais, eu tenho o tomate, eu tenho a cenoura, a beterraba, o couve, o alface, enfim. As proteínas, que é essa parte aqui, ó, as proteínas são fontes de alimentos que têm como função fazer o crescimento do nosso corpo. Quando eu falo de crescimento, tem tudo. Crescimento do cabelo, crescimento da unha, crescimento das células para o nosso corpo crescer em tamanho, crescimento dos nossos órgãos internos, é isso aí. Quem tem esse papel são as proteínas. As proteínas podemos encontrar nos alimentos que contêm carnes e ovos. A carne mais saudável que tem é a carne do peixe e a carne do frango. Agora, a carne vermelha, que eu tenho como a carne do porco ou a carne do boi, devemos comer ela em menor quantidade, porque ela não é tão saudável, ela não possui tantos nutrientes como possui a carne do peixe ou a carne do frango. E também temos as proteínas no leite e seus derivados. Quem são os derivados? É o queijo, é o iogurte, é a nata, tudo isso são derivados do leite, ou seja, são feitos através do leite. E também devemos consumir em menor quantidade, que está no topo da pirâmide alimentar, são os alimentos que contêm açúcar e óleo. Exatamente, açúcar eu posso encontrar no refrigerante, naqueles sucos artificiais, né, que é feito através daquele sachêzinho que chamamos de kisuke, chocolate, pudim, sorvete, entre outros alimentos que contêm doce, devemos comer em menor quantidade. Agora, os alimentos que possuem óleo, como a manteiga, o azeite, são alimentos que vai ter fritura também, que vai acompanhar o óleo, devemos comer em menor quantidade, porque fornece muita gordura ao nosso corpo, ok? Então, na apostila de vocês tem uma pergunta. Você consome uma alimentação variada? Que é isso? Variada é quando você consome de tudo um pouco, ou seja, eu tenho uma alimentação variada, porque de tudo isso aqui eu consumo um pouco. Eu consumo um pouco de carboidrato, um pouco de fruta, um pouco de legumes, um pouco de proteínas. Então, eu tenho uma alimentação variada. E você? Será que você tem? Será que você consome de tudo um pouco para ter uma alimentação saudável? Preste atenção, verifique os alimentos, verifique o que você está consumindo para o bem-estar do seu organismo. Como reduzir o desperdício de alimentos? Muitas vezes os alimentos eles são desperdiçados, né, de maneira incorreta. Já está falando, desperdício é porque é algo negativo. Você deve consumir bem o alimento, aproveitando o máximo dele, como por exemplo, a laranja. Muitas pessoas pegam a casca da laranja e jogam fora, sendo que a casca da laranja ela tem utilidade sim, ela serve para fazer chás. Alguns restos dos alimentos, né, das frutas principalmente, servem para ser adubo de uma outra planta, para estar em fases de crescimento e de reprodução. Serve para fazer sucos, saladas e entre outros. Basta você ter conhecimento de como aproveitar o alimento que você está reutilizando e utilizando, ok? Então, os alimentos, eles são de extrema importância para o benefício do nosso corpo, ele é o nosso combustível. Então, se alimente bem, viva bem, para que o seu corpo possa estar bem consigo mesmo, para exercer as atividades diárias do seu dia a dia. Então, lembre-se, antes de comer, verifique os nutrientes que contém no seu alimento. Um beijo e até a próxima aula!